Fase de grupos do Pernambucano encerrada e o grande vencedor, pelo menos da rodada final, foi o Sport. Porque o Sport pegaria o Retrô em jogo único na Ilha do Retiro, de portões fechados. É um jogo de risco de certo modo. O Retrô tem um time ruim? Sim. Tem um time pior do que o do Sport? Sim. Disso eu não tenho a menor dúvida de afirmar. Joga mal pra cacete o campeonato todo? Tudo isso é verdade. Não é à toa que o Retrô empatou com o Sub-20 do Sport na Ilha do Retiro. Tudo isso é verdade. Vírgula, parênteses, bem grande. É muito mais difícil pegar um Retrô que, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas deficiências, tem um time que seria capaz de enfrentar o Sport, colocar o jogo para ir para os pênaltis e o Sport ser eliminado para o Retrô. Isso poderia acontecer sim. Tem o Fernandinho, tem o Rômulo, tem o Jonas. É um time que está na Série C, subiu da D para C agora. Apesar de jogar muito mal, seria um adversário de um risco muito maior do que um Decisão. E aí é que está o detalhe. Acredite se quiser, tá? O Decisão venceu do poderoso Náutico hoje, lá em Sertânia, e o Decisão subiu um degrau e o Retrô caiu um degrau. O Náutico desceu um degrau, da segunda para a terceira colocação. Daqui a pouco a gente chega no Náutico. Mas assim, no final das contas o Sport passa a ser um grande vencedor porque passou a ter um adversário muito mais tranquilo na Ilha do Retiro. Contra o Retrô, por exemplo, eu não arriscaria mesclar o time não. Contra o Decisão eu falo, mescla o time aí, coloca o reservão. Bota pra dar ritmo de jogo, bota pra trazer uma sequência maior de partidas, bota pra ver como é que vai ser o encaixe, bota pra ver se vai render mais ou menos. Enfim, dá pra você testar muita coisa ali, porque é contra o Decisão, não é contra o Retrô. Então a vida do Sport ficou muito facilitada nas quartas de final, porque seria ou o Retrô na ilha, ou Retrô na arena, ou Decisão. Das três opções, o Sport pegou a mais fácil, Decisão na Ilha do Retiro. Inacreditável, né? Pois bem. Heitor, e aí, quem foi o grande derrotado na rodada? O Náutico. Vamos lá, o contexto, né? O Náutico poderia empatar o jogo, que basicamente estaria classificado para a próxima fase do Pernambucano, para as semifinais. Se empatasse contra o Decisão, ficaria com 17 pontos. Subiria um pontinho ali na tabela, né? Só que pelo saldo de gols o Náutico passaria o Maguari e ficaria na segunda colocação, já na semifinal, esperando o duelo do terceiro contra o sexto, que em tese seria Maguari contra o Retrô. Ou seja, é um cenário muito favorável para o Náutico. E o jogo nos aflitos, né? Jogo de ida e volta e a volta sendo nos aflitos. Caldeirão lotado lá nos aflitos para o Náutico tentar chegar na final do Pernambucano. Ou seja, um contexto favorável ao Náutico. E ainda mais, o Náutico teria uma data a menos no calendário. Só era empatar contra o Decisão. Pois bem, meus amigos, o Náutico consegue a proeza de perder para o Decisão por 1-0. E agora o cenário é completamente diferente. Primeiro, o Náutico está fora do G2. Então o Náutico vai ter as quartas de final para jogar. E as quartas de final vai ser contra o Retrô, o pior adversário possível. O pior poderia ser até o Sport, né? Se o Sport perdesse, o Retrô vencesse e o Decisão vencesse. Mas também seria um cenário apocalíptico praticamente, que isso tudo não ia acontecer, né, gente? Pelo amor de Deus. O Sport pegava o Petrolina, que é simplesmente o pior time do Campeonato Pernambucano. Então o Sport não iria perder o Petrolina, até mesmo se colocasse a base, tá? Então assim, o Náutico pegou o pior adversário possível, só que tem um combo disso. O Náutico vai jogar contra o Retrô nos aflitos, de portões fechados, no dia 2 de março. Ou seja, no domingão, meu patrão. No próximo domingo já, daqui a uma semana aproximadamente. O Náutico teria um cenário de jogar nos aflitos, Caldeirão lotado, já na semifinal, jogo de ida e volta contra o Retrô. Teoricamente, se o Retrô passasse do Maguari, mas não, agora é quartas de final. Ou seja, o Náutico corre um sério risco de, primeiro, ficar de fora da semifinal do Campeonato Pernambucano. Segundo, ficar de fora da próxima Copa do Brasil 2026. Por causa de um jogo desse, pô. Contra o poderoso Decisão. Só que, óbvio, nada no campeonato de pontos corridos é só por causa de um jogo. É aquele empate ridículo contra o Petrolina, que só somou 3 pontos no campeonato. É aquele jogo contra o Central que perdeu. E o detalhe é que o Central só teve 2 vitórias no campeonato. Uma que foi hoje contra o Retrô. E a outra foi contra o próprio Náutico no Lacerdão. E o Central que caiu para a Série B do Campeonato Pernambucano. Então, é nesse tipo de detalhe que você soma um pontinho ali, um pontinho aqui, que decide uma vaguinha no G2, tá? Mais uma vez, para passar o contexto. As próximas fases do Campeonato Pernambucano, a segunda fase, a semifinal e as finais, semifinal e de volta, tá, gente? Vai ter o VAR, tá? E só para trazer aqui o contexto, ó,
que na semifinal vai ser Sport ou Decisão contra o Santa Cruz, jogo de ida e volta, primeiro jogo na Ilha do Retiro, ou no estádio de Decisão, ou na Arena Pernambuco, sei lá, e o jogo da volta no Arruda, contra o Sport ou contra o Decisão. A lógica é que seja contra o Sport, tá? O Náutico pega, no caso o Maguari tá esperando na semifinal, o Náutico ou o Retrô, com o jogo da volta sendo decidido no estádio do Maguari, em tese isso ou na Arena Pernambuco, tá? Bom, mais uma vez, né? Agora a gente pode se dar o luxo de poupar aqui contra o Decisão. Coloca todas as energias para jogar a Copa do Brasil e aí coloca o reservão, que ainda assim tem muita qualidade para bater tranquilamente a equipe do Decisão, tá? Santa Cruz classificado na liderança com 20 pontos conquistados, empatou hoje contra o Maguari, teve mais volume de jogo, teve mais controle territorial, para a bola no travessão, mas não conseguiu vencer a partida. Santa Cruz líder e pegou a vaga na próxima Copa do Brasil de 2026. Então, critérios da Copa do Brasil, tá? Primeiro, ser líder da fase de grupos. O Santa Cruz foi, então, independente do que aconteça agora, o Santa Cruz já está classificado. O outro critério é o campeão da Copa do Brasil, o campeão do Campeonato Pernambucano já está classificado para a próxima Copa do Brasil e o segundo colocado também, e o líder da fase de grupos. Se o campeão for o líder da fase de grupos, ou seja, se o campeão do Pernambucano for o Santa Cruz, aí aumenta aí mais uma vaguinha no caso, né? Algum clube que chegar na semifinal vai herdar essa vaga aí do Santa Cruz. Ou é o segundo colocado da fase de grupos. Eu vou até confirmar com vocês, vou deixar aqui fixado nos comentários, tá? Bom, rebaixados para a Série B, Central, Afogados e Petrolina, e o Jaguar acabou ficando na zona do nada. Então, o Sport foi o grande vencedor dessa rodada e o grande perdedor foi justamente o Náutico. Vamos passar aqui um pouquinho para a análise do jogo, a análise estatística também, de modo geral, e passar todo o panorama aí do Campeonato Pernambucano. Antes disso, a Montenegro Cargas entrando em ação mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada, eu vou começar aqui pelos gols, tá, gente? Eu não vou enrolar muito não. O Sport vence por 3-1 a equipe do Petrolina e o primeiro gol foi marcado por quem? Por Rodrigo Atêncio, numa belíssima jogada construída de pé em pé, tá? Vou até tirar o áudio aqui mais uma vez, voltando, ó. Bom passe de Tite Ortiz para Gonçalo Paciência. Gonçalo Paciência dá aquele tapinha de letra já direcionado para se desvencilhar do marcador. Tem um passe em profundidade para Hereda e Hereda cruza, ou melhor, ele toca para Atêncio fazer 1-0 para o Sport com 22 minutos do primeiro tempo. O Sport até essa minutagem, esse time aí, né, vamos dizer assim, o Sport era dono da partida, controle do jogo total, domínio absurdo do jogo, tendo mais volume de jogo, atacando sempre a equipe do Petrolina no último terço de campo. Os zagueiros eram quase que volantes, sempre estavam atuando ali no círculo central. O Lucas Cunha foi a estreia dele hoje, o Chico jogou ali um pouco mais pela esquerda, Dalber era quase que um ala barra ponta pela esquerda, na direita Hereda também era quase que um ala barra ponta pela direita. Teve a estreia de Christian Rivera hoje também, que mostrou ter qualidade técnica com a bola no pé. Não tem nem muito que avaliar Lucas Cunha e Rivera no quesito desarme, bote e transição defensiva, porque o Petrolina praticamente não agrediu o Sport em quase momento nenhum. O Sport faz 1-0 com 22 minutos, não tava um jogo tão fácil assim também, tá, gente? Assim, o Sport não tava massacrando o Petrolina, não era isso também. O Sport tinha mais volume de jogo, tava chegando um pouco mais, mas ainda assim com algumas dificuldades no último terço de campo, de construção de jogo mesmo, de criar chances claras de gols. Mas a sensação é que a qualquer momento sairia um gol, e saiu com Rodrigo Atêncio, terceiro gol dele com a camisa do Sport e uma assistência em 4 jogos. É o refino técnico, né, gente? Eu nem exalto muito Atêncio aqui nas lives pós-jogo. Primeiro porque são contra adversários muito fracos, né? E segundo é porque eu espero isso tudo dele. Quando ele foi anunciado, fiquei em êxtase quando ele foi anunciado, porque esse cara tem muita qualidade, vai entregar muitos gols. Então eu já esperava isso dele nesses jogos. Eu quero agora que ele entregue nos jogos de um patamar maior, porque ele tem qualidade para isso, na Copa do Nordeste, em jogos maiores, né, contra um Bahia, contra o Vitória, contra o Ceará, contra o Fortaleza, no Pernambucano agora nos clássicos, eu quero que ele entregue isso também. E hoje ele jogou de titular de novo como meio atacante e conseguiu fazer um bom jogo, tá? O segundo gol do Sport, balão para cima de Gustavo Maia, a bola sobra para Lobato cruza para a grande área e Paciência de primeira faz 2-0 para o Sport aos 40 minutos do primeiro tempo. E é isso também, tá, gente? Assim,
Não esperem que eu faça uma análise muito profunda. Foi isso. Não teve outras chances claras que o Sport criou. Não teve bola no travessão. Não teve defesa do gol. Nada. Zero. Foi isso aí. 2 chances que o Sport criou. 2 gols, tá? Bom, vem o segundo tempo e Pepa mexe. Pepa tira a Rivera e coloca Adriel. E Adriel entrou muito bem no jogo. Gostei dele. Tendo velocidade para fazer a transição. Tendo finalização que a bola pega na trave, né? Depois no desvio do Lobato, se eu não me engano, foi de Gustavo Maia, não lembro agora de cabeça, mas de Adriel, de primeiro volante, entrou bem. Rivera tava no modo ali, meio que preguiçosinho, na tiriça, no modo avião. É um jogo, velho, esse jogo de Sport Petrolina é meio que um amistoso que vale 3 pontos, pô. Petrolina já rebaixado, o Sport sacramentado na quarta colocação. Óbvio que os jogadores sabem dos resultados que estavam acontecendo, então o Retro já tava perdendo desde o primeiro tempo, então até se o Sport perdesse, iria ficar quase que na mesma colocação, né? Vou até confirmar aqui com vocês. Se o Sport perdesse, ficaria com 12 pontos. Ficaria... cadê? Ficaria na mesma posição porque o Decisão não passaria o Sport no critério de saldo de gols. Então assim, velho, só se o Decisão metesse 9-0 no Náutico, isso não ia acontecer, né? Pelo amor de Deus. Então assim, era um jogo quase de 3 pontos, então o modo avião foi ativado muito claramente ali pelos jogadores, principalmente no segundo tempo, tá? Até porque tem jogo na Copa do Brasil na próxima terça-feira. Segundo tempo, ele coloca Adriel, coloca Pablo, coloca Romarinho, coloca Johan, faz algumas alterações, saca Atêncio, saca Gustavo Maia, saca Alene Lobato, saca Gonçalo Paciência. E o Sport, assim, no segundo tempo, também não foi um time de grandes chances claras a todo momento. Não foi um time que encantou, mas fez o básico, fez no Carroz o que tem que ser feito. Mete 3-0 com um belo gol de Pablo. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração e fez chorar. E me deixou no beco sem saída. Homem não chora agora. A mala já tá lá fora. Estou indo embora. Bom, vamos lá. Depois da minha sessão cantou, vamos pro gol, tá? Vamos pro gol do Sport. Na recuperação de posse no meio campo, Gustavo Maia solta o passe para Pablo. Pablo dá o corte de letra e finaliza de canhota. Falei isso aqui na live do pós-jogo. Vou repetir aqui no vídeo pós-jogo também, tá? Vem sendo uma grata surpresa Pablo até o momento. Óbvio que nível é muito baixo, mas a gente tem que elogiar. Tá jogando bem, elogios. Mostrando muita capacidade fora da grande área, com a perna direita e com a perna esquerda, para fazer lançamento de 20 e 30 metros com a direita, para fazer lançamento de 20 e 30 metros com a esquerda. Já fez golaço, finalizando com o pé direito no ângulo. Já fez golaço, como foi o de hoje, com o pé esquerdo, finalizando na saída do goleiro. Tá conseguindo trazer dinâmica também com velocidade em jogadas de transição. Assim, Pablo até o momento tá se mostrando ser um centroavante completo. E dentro da grande área se mostrou ser frio até o momento. O nível é muito baixo, o sarrafo é muito baixo. Nos jogos mais decisivos ali ele ainda não teve protagonismo nenhum. Mas nesses jogos aí menores ele vem jogando muito bem. E a gente tem que dar um destaque, entrou muito bem. O Sport ainda sofre o gol na reta final do segundo tempo, num cruzamento, a bola sobra na pequena área para o jogador do Petrolina, o cara acerta o ângulo e o Petrolina diminui o placar, tá? No final das contas, 3-1, Sport classificado aí na 4ª posição. Poderia ser melhor? Poderia. Se o Sport começasse com um time mescladão, com algumas reservas barra base, o Sport teria, como eu já falei na live do pós-jogo, no mínimo 2 pontos a mais. Seria uma vitória ali contra o Decisão, na Ilha do Retiro, por exemplo. Inclusive tiraram aquela vitória do Sport, né, por causa daquele gol, assim, que não era para ser gol, mas que validaram aquele gol que a bola bateu na linha e saiu. Enfim, paciência. Era para o Sport ter 17 pontos pelo menos, com 5 vitórias e com saldo de 10 pelo menos ali, e figurando na segunda colocação na semifinal, para ter justamente a final entre Santa Cruz e Sport. Mas provavelmente vai acontecer Santa Cruz e Sport na semifinal do Pernambucano, tá? A campanha do Náutico pra mim é bizonha, é ridícula. O Náutico teve não é nem sorte, mas sorte misturada com competência de vencer os 2 clássicos, porque tirando esses 2 clássicos, a campanha do Náutico era quase que igual a do sub-20 do Sport, pô. De tão ruim que é o time do Náutico e tão mal que joga na maioria das vezes, tá? Como eu já falei pra vocês, perdeu por decisão, perdeu pro Central, empatou contra o Petrolina, contra o poderoso Petrolina, perdeu pro Retrô, que não joga nada o campeonato inteiro. O Náutico perdeu muitos jogos, pô. O combo positivo do Náutico foi achar aquele jogo contra o Santa Cruz ali, que fez um gol na jogada que bateu no braço do jogador do Náutico, acho que foi de Bruno Mezenga, se não me engano.
E venceu o clássico contra o Sport, um jogo muito atípico, né? Que o Sport fez um jogo ridículo, o Náutico fez o jogo da vida. E o Náutico acaba vencendo o jogo. Mas a campanha do Náutico acaba se tornando meio que muito ruim na avaliação. Que a do Sport é ruim também, tá? Mas a do Náutico se torna muito ruim justamente porque na última rodada tu era o segundo e tu consegue a proeza de cair pra terceiro e pegar o Retrô num jogo de muito mais risco. Já o Sport teve uma campanha ruim também, de modo geral, o Sport, né, pô? Ser quarto colocado, mas tem o seu cupom de desconto por ter colocado a base. Porém, perdeu os 2 clássicos. Isso aí não dá pra se admitir. Era pra pelo menos ter empatado assim, o pior dos cenários era pra ter empatado um. O Sport consegue perder os 2 jogos, os 2 clássicos. Aí é inacreditável, jogando mal os 2 jogos, inclusive. Então, o que pesa pra análise do Sport é o sub-20 e os 2 clássicos. Se alguma dessas 2 coisas fossem mais bem ajustadas, o Sport, no mínimo, o Sport seria líder do Campeonato Pernambucano. Mas, enfim, agora é jogar as quartas de final e passar de decisão, tá? Bom, rapaziada, é isso por enquanto, tá? Deixa o like aqui no vídeo, quem não deixou, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Valeu, gente!